Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Felipe Alexandre Paulino, sou guia do turismo judaico em São Paulo e Santos, sou da comunidade judaica de São Paulo, mas hoje vou lhes convidar para conhecer a cidade de Santos, essa cidade importantíssima para a imigração judaica paulistana e do Brasil. Vamos lá? Então, no episódio de hoje falaremos sobre a cidade de Santos. Santos é uma cidade de, hoje em dia, aproximadamente 430 mil habitantes. Ela fica no litoral do estado de São Paulo, a 80 quilômetros da cidade de São Paulo. E, como veremos, é uma cidade muito importante na história do Brasil, mas também na história da imigração judaica. Quando os portugueses começaram a chegar aqui, a partir das primeiras décadas do século XVI, a região de Santos era uma região ocupada por muitos povos indígenas da família Tupi-Guarani, como os Tupiniquins, os Tupinambás. E à medida que a colonização aumentou, a cidade de Santos, que era a região da ilha de São Vicente, foi ganhando uma importância não só rural, mas principalmente portuária, marítima, pela sua localização. Então o porto da ilha de São Vicente sempre serviu para a chegada de novos portugueses, contrabando, futuramente com o tráfico e assim em diante. Fazendo um salto histórico, a partir da segunda metade do século XIX, com a chegada das ferrovias e posteriormente, no final do século XIX, com a reforma do Porto de Santos, que vai converter esse porto no que é hoje o maior porto da América Latina, a cidade de Santos começa a se desenvolver, se urbanizar e se industrializar. É então nesse contexto de industrialização, urbanização, fomento à política de imigrantes e principalmente vindo pelo Porto de Santos, que começam a chegar as grandes levas de imigrantes no Brasil, especialmente italianos e japoneses, mas também os judeus, vindo de diferentes partes do mundo, mas especialmente da Europa Oriental e do mundo árabe. Durante esses primeiros anos de fim do século XIX e começo do século XX, os judeus, que na sua maioria vinham como imigrantes muito pobres, se instalaram em diversos locais, mas na cidade de Santos a gente pode destacar dois: o Hotel Brickman e a Pensão Svea. Então, nessas primeiras décadas do século XX, os judeus começam a se estabilizar na cidade e fundar os seus primeiros marcos, como a Sinagoga Sfaradi Bnei Zion, a Sinagoga Ashkenazi Beit Yaakov, que falaremos mais adiante sobre ambas, e outras instituições como a Biblioteca Bnei Zion e o Centro Cultural Unido Dr. Chaim Zitlowski. De aí em diante, até os anos 60, 70, a comunidade judaica de Santos vai viver o seu apogeu cultural. Novas instituições são fundadas, a comunidade judaica chegou a contar com alguns poucos milhares de habitantes, pelo menos algumas 400 famílias, e só que a partir dos anos 60, 70, esses filhos e netos dos imigrantes que chegaram em Santos começam a se mudar principalmente para São Paulo, em busca de melhores oportunidades de emprego, melhores universidades e etc. Então, a partir daí, começa, digamos, a decadência da comunidade judaica na cidade de Santos. Então, falando brevemente sobre a comunidade hoje em dia, a comunidade judaica de Santos se encontra muito reduzida, com um número estimado entre 30 e 100 famílias judaicas, a depender da assimilação, que foi também muito forte na cidade. E as duas sinagogas ainda continuam funcionando, com um pequeno e reduzido número de frequentadores. E a comunidade se fortalece mais mesmo nos Hagim, nos dias de festa, onde são feitas as festas na sinagoga, mas também o Centro Cultural Israelita Brasileiro promove festas, as Namat, as pioneiras, o Coral de Santos, o Coral Kadosh. Então esses são geralmente os principais marcos da comunidade judaica santista. Agora eu lhes convido para ver os lugares que a gente visita com o turismo judaico em Santos e outros importantes lugares e marcos da comunidade judaica. O primeiro ponto do nosso passeio virtual será a Sinagoga Beit Yaakov.
A Sinagoga Beit Yaakov é uma sinagoga de origem Ashkenazi, fundada em 1928 e que teve múltiplas sedes até 1957, quando foi comprado o edifício na Avenida Campos Sales 137, que permanece o mesmo. A sinagoga segue a linha tradicional e basicamente acompanhou o ritmo da comunidade, né? Desde o ápice até a decadência. Então, a sinagoga hoje tem um pequeno número de membros e realiza somente os Shabbatot, né? Não tem rezas diárias. Sobre o espaço da sinagoga, a sinagoga é uma belíssima sinagoga que tem 3 andares. O primeiro andar é o espaço do salão de festas, onde se fazem atividades culturais, onde se realiza o Kiddush após as rezas. O segundo andar é propriamente o andar da sinagoga, né? Onde tem a Bimá, o Aron HaKodesh, muitas pinturas e iconografias referentes à Torá. E o terceiro andar é o espaço das mulheres. A Sinagoga Beit Yaakov é um ponto imperdível do nosso passeio. Nosso segundo ponto é a Sinagoga Beit Zion. A Sinagoga Beit Zion foi fundada em fins da década de 10, então ela tem aproximadamente 100 anos, a sinagoga mais velha de Santos. Foi fundada por famílias de origem Sfaradi, Mizrahim, né, do Egito, Síria. Está no mesmo lugar desde a sua fundação, né, na rua Borges 264. A sinagoga também conta com um pequeno e reduzido núcleo de membros, e ela é uma sinagoga também belíssima, ela é bem menor do que a Beit Yaakov, mas a arquitetura encontra-se muito preservada, as cadeiras são originais. Ela também tem o primeiro andar, onde tem a Bimá, o Aron HaKodesh, e um segundo andar da Reza das Mulheres, e também é um ponto imperdível da nossa visita. Realmente uma belíssima sinagoga. O terceiro ponto de nossa visita, talvez o mais emblemático, é o cemitério israelita de Cubatão, conhecido como o Cemitério das Polacas. Os polacas, ou Kurve, em Yiddish, é um termo pejorativo para se referir às mulheres de várias regiões da Europa Oriental que já vinham como prostitutas ou eram aliciadas por máfias como a Tzvi Migdal, e por virem muito pobres, né, e sem opções, acabavam aqui trabalhando no ramo da prostituição. Como sabemos, na lei judaica é proibido enterrar prostitutas e suicidas no mesmo cemitério de que os outros judeus. E então as prostitutas judias de Santos se uniram numa sociedade beneficente e construíram para elas um cemitério próprio, né, comprado em 1929 e fundado em 1930 em Cubatão, uma cidade muito próxima a Santos. O cemitério foi comprado num terreno que, por causa da construção da petrolífera, foi movido, e hoje está dentro do cemitério municipal de Cubatão, um cemitério católico. O cemitério guarda 75 lápides, 55 de mulheres e 20 de homens, sendo a primeira de 1924 e a última de 1966. Devido ao forte preconceito que essas mulheres sofriam dentro da comunidade judaica e também a ascensão social que elas possibilitaram aos seus descendentes, fez com que o cemitério fosse paulatinamente abandonado. Então o cemitério encontrava-se praticamente abandonado quando, em 1997, a Hebra Kadisha começou a tomar conta do local, e depois, nos anos 2000, uma equipe de historiadoras e de historiadores começaram a revitalizar o cemitério, e o mesmo foi tombado em 2010 e hoje em dia é um patrimônio histórico nacional. Por fim, no cemitério agora está acontecendo um trabalho de revitalização, restauração e ao mesmo tempo de revalorização histórica desse patrimônio, que é um patrimônio não só para a nossa comunidade, para a comunidade judaica de Santos, mas também para todo o Brasil. As lápides estão sendo restauradas por uma equipe de técnicos. Novos historiadores estão fazendo pesquisas mais aprofundadas sobre a história dessas mulheres e também dos homens ali enterrados. E essa situação do cemitério aconteceu não só em Santos, mas também em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires, Nova York. Então é uma história que se repetiu em muitos lugares
e é de extrema importância que se faça essa pesquisa histórica mais aprofundada. Então, sem dúvidas, o cemitério israelita de Cubatão é uma excelente atração do nosso passeio em Santos. Para encerrar, falarei de alguns marcos da comunidade que não estão no nosso passeio. O primeiro deles é o Centro Cultural Israelita Brasileiro, fundado em 1969. O Centro Cultural Israelita Brasileiro é resultado da fusão e da união de vários outros centros culturais, instituições judaicas, como o Centro Cultural Heinz Hitlovsky, a Biblioteca Eli Peretz, o Clube Canaã, entre outros. O Centro Cultural teve uma importante história dentro da comunidade judaica de Santos, principalmente durante os anos 70, 80, promovendo arte, dança, aula de hebraico, parceria com as escolas judaicas locais e etc. O Centro Cultural também acompanhou o auge e decadência da comunidade e infelizmente teve que vender a sua sede em 2017. Mesmo assim, o Centro Cultural mantém-se vivo, ainda com um pequeno grupo de membros, e realizam atividades, principalmente nos Hagim. Outra instituição importante é a Namat, ou As Pioneiras, que é uma entidade filantrópica judaica feminina, fundada em Israel em 1920 e no Brasil, Santos, em 1948. Elas têm o intuito de debater sobre o bem-estar social em Israel, também aqui no Brasil, e promovem em Santos atividades com a sociedade maior, ajudam creches, se reúnem semanalmente e contam com um pequeno, mas coeso grupo de mulheres judias em Santos. Também há o Coral Kadosh, coral judaico da comunidade de Santos, fundado em 2008 e regido atualmente pelo maestro Márcio Bezen. O coral conta com um pequeno número de pessoas, geralmente de idade mais avançada, e que cantam em português, hebraico, ladino, yiddish, e se reúnem na casa de seus membros e também atuam em parceria com os corais da região de São Paulo, como o Coral de São Paulo e o Coral de Santo André. Gente, muito obrigado pela visita, espero que tenham gostado do nosso passeio virtual pela cidade de Santos, essa cidade importantíssima para o estabelecimento da comunidade judaica no Brasil, e espero vocês assim que a pandemia passar, seja pelo cruzeiro, seja de carro ou como for, tá? Todarabá, até a próxima.